a grandeza inigualável de Deus. Não há quem visite as cataratas do Iguaçu e não se mostre extasiado ante a imponência do espetáculo das águas e das quedas. São 275 quedas d'água, com uma altura superior a 70 metros, ao longo de mais de 2 quilômetros do rio Iguaçu. O termo Iguaçu, na língua guarani, deriva de I, água, rio, e Guazu, ou Guaçu, grande. Isto quer dizer água grande ou rio de grandes águas. Ao lado da exuberância da paisagem, quer seja nos dias de cheia ou de escassez, a dança incessante das águas cantantes não cansa os olhos. Há sempre mais um detalhe a ser observado. As aves que fazem seus ninhos no interior da rocha, entrando e saindo pela cortina de água. As águas que descem barrentas na cheia e, despejando-se com força, levantam uma nuvem de impecável brancura. As gotas que se debatem ao final da queda, correndo lépidas, desejando vencer o leito do rio, brilhando aos beijos do sol como cristal líquido. Há os que olham e ficam quietos. Há os que tiram fotos para mostrar para os amigos. Ninguém vai acreditar numa coisa tão incrível como esta queda d'água, dizem alguns, contemplando a garganta em forma de U invertido, com 150 metros de largura e 80 metros de altura. A famosa Garganta do Diabo. Alguns se deliciam, se encharcando com as nuvens de água formadas pelas quedas, e capturam um momento deixando-se fotografar. Outros ainda se deixam levar pela emoção da lenda da criação das cataratas. Uma lenda tupi-guarani, que fala que há muito tempo o rio Iguaçu corria livre, sem corredeiras e sem cataratas. Em suas margens viviam os índios caingangues, que reverenciavam o deus serpente, filho de Tupã. O cacique da tribo tinha uma filha formosa, chamada Naipi. Ela deveria ser consagrada ao culto da divindade, da grande serpente. Um jovem guerreiro de nome Tarobá se enamorou de Naipi. No dia da consagração da jovem, o casal fugiu, descendo o rio numa canoa. Furiosa com os fugitivos, a grande serpente penetrou na terra e retorceu-se. Provocou desmoronamentos que foram caindo sobre o rio, formando os abismos das cataratas. Envolvido pelas águas, o casal caiu de uma grande altura. Então, Tarobá se transformou numa palmeira à beira do abismo. Naipi se transformou numa pedra junto da grande cachoeira, constantemente açoitada pela força das águas. Vigiados pelo deus serpente, eles permanecem ali. Tarobá condenado a contemplar eternamente sua amada, sem a poder tocar. A lenda é apaixonante e envolvente. Os namorados a apreciam e se encantam, descobrindo a palmeira e a pedra. Em verdade, quem se detém a observar a majestade do conjunto das cataratas, quedas, corredeiras, luxuriante vegetação, não pode deixar de pensar na grandiosidade de Deus. Deus, o escultor incansável que talhou as rochas no decurso do tempo com sua vontade. Deus, que criou a abundância das águas e lhes conferiu sonoridade, de forma que quem ouve a sequência das quedas, constante, pode perceber um mantra, ou um cantochão, e embalar a própria alma. Enquanto ainda nem havíamos acordado como homens, senhores de nossa razão, Deus espalhava as sementes do seu amor, criando a mata diversificada de 1000 nuances diferentes. De verdes que se sucedem e se misturam, de folhas, flores, diversidades, onde as borboletas ensaiam bailados de intraduzível colorido. E pintor inigualável, continua até hoje alternando as cores nos arco-íris. Um aqui, outro acolá, indo de um lado a outro da enorme cratera, por onde se esvaem constantemente as águas no leito do rio. Pai excelso ainda idealizou uma lição de fraternidade para os povos. A maioria das quedas d'água fica em território argentino.
Mas efetivamente, é do lado brasileiro que se apreciam os mais belos panoramas. Então, os povos se abraçam. Brasileiros vão à Argentina para ter a vista de lá. Argentinos vêm ao Brasil para assistir ao espetáculo das suas próprias quedas d'água. Ah, a grandeza inigualável de Deus!